Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Senhor, meu Deus e meu Pai fiel, Deus santo de poder e glória, perdoe as minhas falhas. Senhor, me ajude a anunciar essa palavra, ó Deus da salvação, ó Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Sem ti, meu Deus, nada posso fazer. Aleluia, glória a Deus. Eu preciso de ti, Senhor, para pregoar esta mensagem, que vidas vão estar sendo curadas pelo poder da palavra, ó Deus da salvação, ó Deus todo-poderoso. Santo, santo é o Senhor todo-poderoso. Aleluia. A terra está cheia da glória dele. E nós estamos aqui, meu Pai. Se Cristo está sendo anunciado, eu me regozijarei, que é o Novo Testamento. E nós estamos aqui agora orando a Ti, invocando Teu santo nome, Senhor da glória, Senhor querido. Tudo aquilo que tem lutado contra esse ministério, missões e de pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a glória de Deus, venha cair por terra em o nome do Senhor Jesus Cristo. Todas as afrontas, todos os principados, potestades, venham cair por terra pelo poder da palavra de Deus, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo ao Espírito. Graças a Deus, Deus Santo de poder e glória. A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, Deus abençoe sua vida poderosamente. Hoje o tema da salvação, hoje o tema da pregação, perdão, é Espírito. Aqui em Filipenses capítulo 2, verso 13, vai nos dizer que o querer na sua vida vem de Deus, junto com o efetuar. Enganoso é o coração do homem. Por isso, meus amados irmãos, como saber qual o interesse de Deus e qual o nosso interesse? Qual o querer de Deus e qual o nosso querer? O querer de Deus é segundo a vontade de Deus, que não faz mal, que não maltrata. Todo querer que é puro, que é honesto, que é sincero, é de Deus. O querer de Deus inspirará o seu coração, porque do Deus Todo-Poderoso vem a inspiração. Você acorda pela manhã, é Deus te inspirando, com aquele ânimo para tomar um café, para ler as Escrituras.
para ler um jornal após as escrituras, para o seu trabalho. Toda inspiração que é boa, que não é desonesta perante a palavra, é de Deus. E essa inspiração Deus efetuará na sua vida, porque vem de Deus. Consegue compreender esse mistério? Deus te chamou para inspirar. Deus te chamou para influenciar vidas, para ser um inspirador pela sua vida, pelo dom que há em ti, não pela sua vida pessoal, mas pela sua vida, pela vivência, pela prática do dom, pela prática da palavra. Você não precisa olhar para a vida pessoal do que inspira, porque Jesus disse: a vida de qualquer um não constitui nos bens que possui. Você precisa olhar pela inspiração na vida dele. Quem dá inspiração na vida dele é Deus. Porque a força dos ímpios é abatida, a força dos justos é exaltada. Nós não viemos para um povo avarento, nós viemos para um povo em arrependimento. Os discípulos eram incautos, mas tinham sabedoria, iam crescendo em Cristo. Tem pessoas que, se o pastor não souber se expressar bem a comunicação da fé, se ele comeu essa, a pessoa desculpa, a pessoa não recebe a mensagem que é revelada do Espírito de Deus. Porque aqui eu estou como mensageiro. Quem está falando não é o pastor. Quem está falando no interior do pastor é o Espírito de Deus. A revelação está vindo de dentro, não de cima, não de fora. Porque Deus fala no seu interior. Ele disse: não se preocupeis com o que há de falar naquele grande dia, porque o Espírito Santo de Deus falará em vocês. Ou seja, a Bíblia diz para que nós venhamos melhorar a nossa comunicação da fé, para melhor compreendimento dos ouvintes. Porque quando você melhora na sua comunicação da fé, as pessoas conseguem compreender melhor aquilo que o Espírito de Deus quer passar para a igreja. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus quer passar para a igreja. E todos que querem pregar no lugar do Espírito estão roubando a Deus, estão roubando o Espírito. E nenhum roubador tem parte no reino dos céus. Você pode saber teologia, você pode saber bacharelado, ter a formatura, mas se você não pregar a mensagem que Deus quer, para Deus não adianta. Você não conseguirá inspirar ninguém. O que inspira é mensagem revelada. Que Deus traz do trono para você
e passa pelo Espírito Santo primeiro, e depois você anuncia a mensagem revelada. Essa mensagem que vai inspirar, essa mensagem que vai fazer a diferença. Cheguemos, pois, com confiança no trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e graça para sermos ajudados em tempo oportuno. Qual o tempo oportuno na sua vida? Será que você tem tempo oportuno na sua vida agora? Deus te chamou não para ser cauda, mas para ser cabeça. Você não precisa mendigar. Você tem o Rei agora, o Salvador, o Todo-Poderoso, que Ele disse: eu e meu Pai somos um só, porém o Pai é maior que eu. Mas o Pai deu todo o poder também para Ele. E estabeleceu Ele como cabeça da igreja. Por isso que Cristo foi feito Senhor, toda língua o confessará, que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:11. Consegue compreender esse mistério? Tem muita gente que está idolatrando o arrepio no corpo, porque a palavra diz: arrepiou-se meu corpo e temi os seus juízos. Mas você pode amar o reluz, pode amar o arrepio, mas o que você não pode fazer é achar que um culto cheio da doutrina não tem presença. Porque a palavra de doutrina nem sempre trará o arrepio no corpo. A palavra de redargue nem sempre trará esse arrepio. Mas no espiritual está gerando avivamento. Mas no espiritual está gerando batismo com o Espírito Santo. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então Paulo disse: não importa a maneira, se Cristo está sendo anunciado, se é com fingimento ou não, eu me regozijarei. Porque quem anuncia Cristo com fingimento, não tem estrada, não tem tempo, não se firmou. Quem anuncia Cristo com verdade, se firmou. Por isso Paulo está dizendo: não importa a maneira, não importa a aparência, havendo a porta da palavra, é o que eu me regozijarei. Consegue compreender esse mistério? Tem muitas pessoas que ouvem as canções, sentem um arrepio no corpo, e a palavra não importa mais. O arrepio no corpo é para você receber cura e sentir que Deus é temível. Mas o que gera conversão, avivamento, fé, é a palavra de Deus. Todo aquele que tem o Espírito de Deus, ele é uma pessoa que inspira, é uma pessoa que tem inspiração. Porque você pode ter o talento para inspirar, mas pode viver sem inspiração. E quando você vive uma vida de pecado,
você perde a força. Para a glória de Deus, e pela minha fé, primeiramente para a glória de Deus, e pela força do Senhor, pelo entendimento, nós fazemos os cultos 6 dias na semana. Se eu pecar, eu não consigo realizar esse querer na minha vida. Porque primeiramente o efetuar vem de Deus. Se eu pecar, as minhas forças se esvaecerão. Eu perderei as minhas forças e não conseguirei cumprir esse culto. Esses cultos, em 6 dias. Você conseguirá inspirar, mudar as vidas, quando você se mudar primeiro. Quando você apartar o precioso do vil, quando você se apartar do pecado, quando você se converter ao Senhor e receber o refrigério da presença do Senhor. Consegue compreender esse mistério? Foca na palavra, foca na mensagem. Disse Paulo para Tito: Deus santo e poderoso, Jesus é fiel. Não deixe de ouvir o doutor Dantas e o Apolo com muita atenção, para que não lhe falte nada. Está ouvindo a palavra? É com muita atenção. Porque a carne militará contra o teu espírito uma batalha, os nossos membros guerreiam. Você não conseguirá prestar atenção em toda a mensagem, mas você deve lutar contra a sua carne para prestar atenção naquilo que Deus está querendo passar para a igreja. Jesus é fiel, ele é placheira, ele como a naça lá para sul, de lá para cheira, ele como a naga, suriando, ele lá para suriando como a nagas. Ele é lá para suriando, que menece. Consegue compreender esses mistérios, irmãos? Chamaram Jesus de endemoniado. Quanto mais os seus domésticos. Chegará nos últimos tempos que transpassarão a si mesmo. Eles se transpassarão por causa da ganância. Farão de vocês comércio por causa da avareza. Eles disputarão por ovelhas. E Jesus disse: não convém que seja assim, porque estavam disputando entre si quem era o maior. A pessoa que é do céu, ela não compete com a outra. A pessoa que é do céu faz o seu trabalho com excelência, cheio do Espírito Santo, cheio da inspiração de Deus. Porque
Filipenses, como está escrito com a mensagem hoje, Filipenses 2,11, o querer vem de Deus e o efetuar também vem dele. É Ele que inspira o teu coração. Quando é honesto, é Deus te inspirando, é Deus te mostrando o caminho, é Deus te mostrando a direção. Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Bateu ânimo no coração, motivação, mas há vozes, há impedimento. Com Deus eu saltaria por água. Muitas pessoas deixam de viver o propósito. Muitas pessoas deixam de ser felizes porque dão ouvidos a falas, a achismos, a aparência, a vozes, e deixa de ouvir o que Deus está falando no coração, o que Deus está inspirando no coração, porque quando o coração é enganoso, a Bíblia está nos dizendo acerca de luxúria, acerca de concupiscência, acerca de encantamentos. Mas quando é honesto, de boa fama, eu posso ir que a vitória é certa. Porque quem garantiu ao Senhor pela palavra e pelo ânimo do meu coração, a resposta do Senhor vem do coração. Consegue compreender esse mistério, mas você precisa saber diferenciar o que é de Deus e o que é do diabo. O que é de Deus é Cristo, o que é de Deus é a palavra, o que é de Deus é puro, amável, honesto, e louva a Deus. Com Deus não tem desculpa. Deus não aceitará o seu medo. Deus não aceitará a sua incredulidade. Deus aceitará a sua coragem, a sua fé, a inspiração no seu coração. Não é sua, mas foi Deus que lhe deu para que você venha ter fé, venha ter coragem para viver o novo de Deus, as promessas do Senhor. Caso contrário, você naufragará na fé. Consegue compreender esse mistério? Santo, santo é o Senhor. Não tem como o endemoniado abrir os olhos de outro endemoniado. Os endemoniados não falam as palavras de Deus que são sãs. Pode o endemoniado abrir o olho de outro cego? Pode o endemoniado pregar a sã doutrina? Por isso disse João Batista: aquele que é de Deus fala as palavras de Deus. Todo falso doutor, ele fugirá de manejar bem a palavra da verdade, porque ele não consegue se apresentar aprovado perante Deus. Aprovado perante Deus é ter uma vida em novidade, uma vida nova, a qual já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Não é pelo que eu estou achando do pastor, não é pela aparência, mas
mas é pelo que sai da boca do pastor, não é pelos movimentos, mas é o que o pastor está pregando, porque o que fala a boca é o que está cheio o coração. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino dos céus. Quando a Bíblia diz não, é não. Se você viver o sim, sendo que Deus disse não, entrará demônios na sua vida. Por isso, arrependei-vos e convertei-vos ao Senhor. Todo não nas sagradas letras, você quer viver o sim, entrará demônios na sua vida e te aprisionará em cadeias. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E todos os demônios que saiam em nome de Jesus, saiam agora, em nome do Senhor Jesus. Que haja libertação na sua casa, que haja libertação no seu trabalho, que haja libertação em toda a sua vida. É o nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Tem que sair os deuses estranhos. É não. Na Bíblia é não. Não pronunciarei o nome de outros deuses em meus lábios. Está em Deuteronômio, e Êxodo, e Salmos. Você precisa se arrepender. Porque o pecado pede conta. Daquilo que já passou. Você peca e Deus pedirá contas. A conta chega. Ajudai o oprimido. Ou seja, opressão é não. Se você não aceitar, entra demônios. Apologia ao exagero, entra demônios. Seja moderado. Palavra dó é não. As únicas regras que mudaram é o véu sobre o rosto de Moisés, que foi abolido por Cristo, pela graça e pela verdade. O véu no rosto de Moisés é a Torá, 5 primeiros livros da Bíblia. Um exemplo, a Bíblia na Torá, Deus manda os israelitas não tosquenearem
não raparem a cabeça. Hoje, no Novo Testamento, é o véu. Não vale para o Novo Testamento. É o véu sobre o rosto de Moisés, a qual o apóstolo Paulo disse que foi abolido por Cristo. O sacrifício de animais foi abolido, essa oblação. Por isso, observe a lei de Deus. Porque um abismo chama outro abismo. Quando é não, é não. Deus se manifestou para mim, eu evangelizando, entregando panfletos nas ruas. Não era pastor ainda. Deus se manifestou através de um homem idoso, com cabelos brancos e a barba branca, cabelos pouco compridos e barba branca, cheia, como um morador de rua. Quando eu entreguei um panfleto a ele amassou na minha frente. E Deus me disse: assim eles farão com a minha palavra. Eu direi que é não, e eles dirão que é sim. Entrarão no seu próprio entendimento, na sua própria inteligência, mas não se extremes o homem no seu próprio entendimento. Porque esse é o entendimento, o temor do Senhor, a firme confiança em Ele é um refúgio para todos os seus filhos. O temor do Senhor livra dos laços de morte. Seja Ele o vosso assombro, seja Ele o vosso espanto, seja Ele o seu temor. Eu tenho medo das vozes, eu tenho medo do capeta, eu tenho medo do diabo, do Beelzebub, mas você deve temer o Deus Todo-Poderoso, que quando arranca a inspiração dos homens, eles se vão. A Ele temer. Não temei o homem que não pode lançar a tua alma no inferno, que pode matar o seu corpo, mas não sem a permissão do Deus Todo-Poderoso. Temei a Deus que pode lançar a tua alma no inferno. Se Ele inspirou, é para ir. Se é honesto, se é agradável a Deus, é para ir. Se Deus não inspirou, não vai, não ceda às vozes, aos achismos, não sai do entendimento da palavra. Crescer em amor e entendimento. Inspire. Viva inspirar. E você mudará vidas.
Porque o que deixa uma pessoa legal é a unção. As peças. É o que ela carrega. Não a caixa, a matéria. Isso você deve se cuidar. Depois não adianta colocar a culpa em Deus. Eu não cuidei da minha visão. Deus falava comigo. Maneira aí. Eu não cuidei. Hoje eu tenho que usar óculos. Porque se Deus abrir exceção, ninguém se cuida mais. Depois fica reclamando, Deus, sou careca. Sou barrigudo. Tem problema de pressão, diabetes. Porque você cuida. Você precisa se cuidar. Então, quer inspirar? Se cuide. Mostre que você ama você. Mostre que você se ama. Primeiro, para depois amar o próximo. Amém? Com esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus, Deus do poder e glória. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, perdoa as minhas falhas. Senhor, eu profetizo a bênção e a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Mão direita ao coração, esquerda aos céus. Graça e a paz, nosso Senhor Jesus Cristo, seja assim, comunhão do Espírito Santo com todos vocês, todos digam amém. Leva a tua bênção para a glória de Deus.